Deixa eu te fazer uma pergunta, que vai parecer simples, mas que eu prometo vai te levar a um dos lugares mais estranhos que a matemática conhece. Quantos jogos de xadrez são possíveis? Não quantas partidas já foram jogadas. Não quantas partidas vão ser jogadas esse ano, nem na história toda da humanidade. Quantos jogos são possíveis? Qual é o universo completo de possibilidades dentro dos 64 quadrados de um tabuleiro de xadrez? Você pode achar que é uma pergunta com resposta fácil. Afinal, as regras do xadrez são limitadas, o tabuleiro tem tamanho fixo, as peças têm movimentos definidos. Parece que deveria ser uma coisa calculável, uma coisa que um computador resolve em segundos. Mas espera. Porque quando você começa a entrar nessa conta de verdade, você começa a tocar nas fronteiras do que o número pode significar. E quando você chega lá nessas fronteiras, você percebe que o xadrez não é só um jogo, ele é um espelho. Um espelho que reflete algo profundo sobre como o universo funciona, sobre como a complexidade nasce do simples, sobre como o infinito se esconde dentro do finito. Então vamos juntos, devagar, com cuidado. O primeiro passo é entender a estrutura do tempo dentro de uma partida de xadrez. Existe uma regra no xadrez, a regra dos 50 movimentos, que diz o seguinte: se 50 lances passarem sem que um peão avance ou uma peça seja capturada, qualquer um dos dois jogadores pode declarar empate. É uma regra que existe para evitar que uma partida dure para sempre, que os jogadores fiquem rodando as peças pelo tabuleiro indefinidamente, sem nenhuma progressão real. Se você levar essa regra a sério, e se você assumir que quando o empate puder ser declarado, ele será declarado, então você consegue calcular o número máximo de lances que uma partida de xadrez pode ter. O resultado? 5.900 lances. 5.900. Isso é muito movimento, mas é uma partida que está sendo jogada para durar, não para vencer. É um exercício matemático de como esticar o jogo ao máximo. Você captura uma peça e então anda pelo tabuleiro por mais 50 lances sem capturar nada. Captura outra mais 50. E assim vai, tentando fazer o jogo durar o máximo possível antes que as regras obriguem o fim. Para conseguir isso, você precisa promover seus peões. Todos eles, 8 peões de cada lado, transformados em rainhas ao chegarem na última fileira. Para fazer isso acontecer sem capturas prematuras, você precisa de uma coreografia muito específica. Os peões adversários precisam se posicionar em colunas que permitam que os seus próprios peões passem por eles, como dançarinos cruzando numa pista sem se tocarem. O cavalo captura alguma peça menor aqui, os peões se reorganizam ali, e de repente você tem 2 peões em colunas adjacentes deslizando um ao lado do outro como engrenagens, cada um chegando ao outro lado do tabuleiro e se tornando uma rainha. Beleza. Então 5.900 lances. Esse é o teto. Agora a pergunta: dado esse teto, quantas combinações diferentes de partidas são possíveis? Aqui as coisas ficam sérias. No primeiro movimento do xadrez, as brancas têm 20 opções. Podem avançar qualquer um dos 8 peões, 1 ou 2 casas, e podem mover qualquer um dos 2 cavalos para 2 posições diferentes cada. 20 opções. As pretas respondem com suas próprias 20 opções. Então, logo no primeiro lance de ambos os lados, o número de estados possíveis do jogo é 400. 20 vezes 20. E agora, você tem que continuar multiplicando. Para cada posição, quantos movimentos legais existem? Em média, ao longo de uma partida de xadrez, cada lado tem em torno de 30 opções por lance. Mas se você quiser calcular um limite superior, o número máximo possível de jogos, você precisa encontrar a posição que oferece o maior número de movimentos legais simultaneamente para ambos os lados. Esse cálculo foi feito. Alguém encontrou uma posição onde as brancas têm 218 movimentos possíveis, um recorde. Mas havia um problema. Nessa posição, o rei preto estava praticamente imobilizado, com apenas um movimento disponível. Isso significa que a multiplicação era gigantesca de um lado, miserável do outro. A posição mais interessante do ponto de vista matemático
é aquela que maximiza o produto dos movimentos disponíveis para os dois lados simultaneamente. E quando você faz esse exercício com cuidado, você chega a uma posição onde as brancas têm 133 movimentos possíveis e as pretas têm 124. O produto desses dois números, o número de combinações nesse único ponto do jogo, é mais de 16 mil. 16 mil combinações num único par de lances. Agora imagine elevar esse número à potência de 5.900. Isso é o que você precisa fazer para estimar o número total de partidas possíveis. 16 mil elevado a 5.900. Deixa eu te escrever o resultado. 10 elevado à 25ª milésima potência. Ou seja, 1 seguido de 25 mil zeros. Um número com 25 mil dígitos depois do número 1. Para ter uma referência, o número de átomos em todo o universo observável é aproximadamente 10 elevado a 80, um número com 80 zeros depois do 1. Um número absurdamente grande que já é impossível de visualizar. O número de partidas de xadrez possíveis é incomparavelmente maior do que isso. 10 elevado a 80 parece um número gigante até você perceber que é apenas uma fração microscópica, uma singularidade perdida, um ponto de poeira dentro do 10 elevado ao 25 mil. E olha só, 10 elevado ao 80 tem 80 zeros, 10 elevado ao 25 mil tem 25 mil zeros. A diferença entre esses dois números é ela própria, um número impossível de intuir. Às vezes você vê por aí afirmações de que o número de partidas de xadrez é 10 elevado a 120ª potência, 10 ao 120. Isso é a estimativa conhecida como número de Shannon, calculada pelo matemático Claude Shannon em 1950, e é uma estimativa bem mais conservadora, baseada em premissas diferentes. Mas o limite superior rigoroso, o número real de partidas possíveis, segundo as regras do jogo levadas ao extremo, é muito, muito maior. 10 ao 25 mil. E esse número está num livro de astronomia. Não num livro de xadrez. Num livro de astronomia, numa discussão sobre os maiores números que a natureza nos obriga a considerar. Porque o xadrez, no fundo, não é sobre peças num tabuleiro. É sobre a explosão combinatória. É sobre como regras simples podem gerar uma complexidade que ultrapassa qualquer coisa que o universo físico contém em termos de objetos ou eventos contáveis. É vertigem pura. Agora vamos sair do tabuleiro de xadrez e entrar no tabuleiro maior, o universo. Em 1950, o físico Enrico Fermi estava almoçando com outros físicos em Los Alamos, no Novo México. A conversa tinha ido em várias direções, e em algum momento chegou no tema de vida extraterrestre. E Fermi, que era um homem que tinha a habilidade rara de transformar qualquer coisa numa equação de estimativa de ordem de magnitude, fez uma pergunta simples. Mas então, onde estão todos? Essa pergunta ficou conhecida como o paradoxo de Fermi. E ela é paradoxal porque, quando você começa a calcular, parece que o universo deveria estar abarrotado de vida inteligente. Mas não vemos nenhum sinal dela. Vamos fazer o cálculo juntos. A Via Láctea, nossa galáxia, tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Boa parte dessas estrelas, estimativas recentes sugerem que pode ser a maioria delas, tem planetas em órbita. E dentre esses planetas, um subconjunto significativo está na chamada zona habitável. Nem longe demais da estrela para a água congelar, nem perto demais para ela evaporar. Só na Via Láctea, estimamos que pode haver bilhões de planetas potencialmente habitáveis. A galáxia tem cerca de 10 bilhões de anos. A vida na Terra surgiu em menos de 1 bilhão de anos, depois que o planeta se formou. A vida inteligente levou mais tempo, quase 4 bilhões de anos no total, mas isso é apenas uma fração do tempo disponível. Se você combinar essas informações, você chega numa conclusão perturbadora. Qualquer civilização que surgiu na Via Láctea há 5 bilhões de anos, que é possível, que é plausível, dado o tempo que a galáxia existe, essa civilização teria hoje 5 bilhões de anos de avanço tecnológico sobre nós. 5 bilhões de anos. Para ter uma referência, nossa civilização industrial tem uns 200 anos,
Nossa civilização que usa eletricidade tem uns 150. Nossa civilização espacial tem menos de um século. Uma civilização com 5 bilhões de anos de vantagem sobre nós seria o quê? Como é que você chama isso? Qual palavra existe para descrever o que uma espécie inteligente pode fazer com 5 bilhões de anos de desenvolvimento? E aqui vem a parte que realmente confunde a cabeça. Não precisa nem de velocidade da luz para colonizar a galáxia. 1/10 da velocidade da luz, algo modesto, algo que parece plausível para uma civilização avançada, seria suficiente para cruzar a galáxia inteira em menos de 1 milhão de anos. E se você começar a colonizar planetas e cada colônia envia novas naves para mais planetas, o crescimento é exponencial. Um planeta vira 2, 2 viram 4, 4 viram 16, 16 viram 256. Em alguns milhões de anos você cobriu a galáxia inteira, sem dobras no espaço, sem warp drive, sem ficção científica. Só expansão constante, paciente, exponencial. Então a pergunta de Fermi é legítima. Se vida inteligente pode surgir, e a galáxia tem tempo mais que suficiente para que colonização aconteça, onde estão as evidências dessa colonização? Por que o radiotelescópio não capta sinais? Por que nenhuma sonda alienígena chegou aqui? Por que não tem nenhuma mega estrutura visível em volta de estrelas próximas? Onde estão todos? Muitas respostas foram propostas ao longo das décadas. A hipótese da Terra rara diz que vida complexa é extraordinariamente rara, que a Terra tem uma combinação única de fatores que a tornam habitável de formas que a maioria dos planetas não tem. O grande filtro diz que existe alguma barreira, algum desafio quase impossível, que civilizações raramente conseguem superar. Alguns acham que o filtro está atrás de nós. A origem da célula eucariótica, ou a multicularidade, são eventos tão raros que provavelmente só aconteceram uma vez no universo. Outros acham que o filtro está à frente, que civilizações avançadas inevitavelmente se destroem, seja por guerra nuclear, por colapso climático, por inteligência artificial descontrolada. Há também a hipótese do zoológico. Eles estão aqui ou nos monitoram, mas decidiram não interferir, assim como não interferimos com as formigas no formigueiro do jardim. Há a hipótese da sinalização. Talvez estejam transmitindo, mas não estamos ouvindo no canal certo, ou não reconhecemos o sinal como sinal. Há a hipótese do silêncio. Talvez seja perigoso transmitir e civilizações inteligentes aprendem a ficar quietas. Mas tem uma resposta que é diferente de todas essas. Uma resposta que não inventa nada novo, que não postula nenhuma catástrofe nem nenhuma conspiração. Uma resposta que usa apenas um princípio que já usamos em astronomia há décadas com enorme sucesso. O princípio copernicano. Nicolau Copérnico fez uma das coisas mais revolucionárias que uma mente humana já fez. Ele retirou a Terra do centro do universo. Antes de Copérnico, a visão de mundo dominante colocava a Terra no centro de tudo. O Sol girava em torno da Terra. As estrelas giravam em torno da Terra. A humanidade era o ponto focal de toda a criação, o lugar para onde tudo convergia. Copérnico mostrou que isso estava errado. A Terra gira em torno do Sol. Nós não somos o centro, somos um planeta entre outros. E isso gerou uma revolução filosófica que foi muito além da astronomia. Porque uma vez que você aceita que a Terra não é o centro do sistema solar, você começa a perguntar: e o sistema solar é o centro da galáxia? Não. Descobrimos que o Sol fica num braço espiral periférico, longe do centro galáctico. E a Via Láctea é o centro do universo? Não. É uma galáxia entre centenas de bilhões de outras galáxias. Em cada escala, em cada nível, a resposta é a mesma. Você não está num lugar especial. Esse princípio ganhou o nome de princípio copernicano. E ele tem uma história de previsões extraordinárias. Christian Huygens, astrônomo holandês do século XVII, usou uma versão primitiva desse princípio para calcular a distância até Sírius, a estrela mais brilhante do céu noturno. O raciocínio dele era assim: se o Sol é uma estrela comum, se ele não é especial, se não há razão para ele ser a estrela mais brilhante do universo, então Sírius provavelmente
é uma estrela parecida com o Sol, vista de muito longe. Sabendo o brilho do Sol e o brilho aparente de Sirius, você pode calcular a distância. O resultado de Huygens estava errado por um fator de 20. Mas para uma primeira estimativa, feita sem nenhuma instrumentação moderna, sem nenhuma técnica de paralaxe, usando apenas o princípio de que você não está num lugar especial, foi uma façanha intelectual notável. Quando Hubble descobriu que todas as galáxias estavam se afastando de nós, a primeira reação ingênua poderia ser: uau, somos o centro do universo. Mas os astrônomos do século XX já tinham internalizado o princípio copernicano o suficiente para resistir a essa conclusão. Se as galáxias se afastam de nós em todas as direções, e se não somos especiais, então as galáxias devem se afastar de qualquer ponto em todas as direções. O universo está se expandindo uniformemente, e de qualquer ponto dentro dele, você veria o mesmo padrão de expansão. Isso levou aos modelos homogêneos de relatividade geral, ao Big Bang e à previsão da radiação cósmica de fundo de micro-ondas, aquele brilho remanescente do universo primitivo que permeia o espaço em todas as direções. A previsão era de aproximadamente 5 graus Kelvin. A medição encontrou 2,7 graus Kelvin, uma das previsões mais precisas e bem-sucedidas da história da física, baseada em seu fundamento mais básico, na ideia de que você não está num lugar especial. Agora, aplique esse princípio ao paradoxo de Fermi. Se existe um império galáctico lá fora, uma civilização ou um conjunto de civilizações que colonizou a maior parte da galáxia, e você é um observador inteligente, onde é mais provável que você esteja? No planeta natal original, com toda a história, com toda a raridade de ser o ponto de origem? Ou em um dos bilhões de planetas colonizados, onde a vasta maioria dos observadores inteligentes vive? Pelo princípio copernicano, você deveria estar em um dos lugares comuns, não no lugar especial. Se bilhões de planetas estão colonizados e apenas um é o planeta natal, então um observador aleatório tem uma probabilidade de 1 em bilhões de estar no planeta natal. Mas nós estamos no planeta natal. A Terra é, aparentemente, o planeta onde nossa espécie surgiu. Nós não colonizamos nenhum outro planeta. Nós somos locais. E o princípio copernicano diz: se a maioria dos observadores inteligentes no universo são colonos interestralares, então nós não deveríamos ser locais. A conclusão lógica, então, é que a maioria dos observadores inteligentes no universo são locais. A maioria das civilizações inteligentes ainda está no seu planeta natal. Isso resolve o paradoxo de Fermi de uma forma elegante e perturbadora. Não é que vida inteligente seja rara. Pode haver muita vida inteligente por aí. Mas se a vasta maioria dessas civilizações está na fase que nós estamos, dentro do planeta natal, olhando para as estrelas, sonhando com colonização, mas ainda não executando, então é natural que não encontremos evidências de colonização interestelar. Porque colonização interestelar em larga escala talvez seja simplesmente rara, talvez seja o estado excepcional, não o estado padrão. E se esse raciocínio estiver correto, ele tem uma implicação adicional, igualmente perturbadora. Qual a probabilidade de que nós, a humanidade, um dia colonizemos a galáxia inteira? Imagine que há 1 bilhão de planetas habitáveis na Via Láctea. Se a humanidade fosse colonizar todos eles, então a Terra seria o primeiro planeta de 1 bilhão. E o princípio copernicano diz: você não está num lugar especial. A probabilidade de você ser o ponto de partida de uma civilização galáctica é de 1 em 1 bilhão. Ou seja, as chances de que a humanidade colonize a galáxia inteira são de 1 em 1 bilhão contra. Isso não significa que deveríamos desistir do espaço. Significa que o futuro da humanidade, segundo esse princípio, provavelmente não é uma galáxia conquistada. É provavelmente algo mais modesto, mais local. Mas há uma boa notícia nessa análise. 2 planetas. Se a humanidade se torna uma espécie de 2 planetas, Terra e Marte, digamos, então a Terra é o planeta número 1 de 2. E o princípio copernicano diz que há uma probabilidade de 50% de que você esteja no planeta número 1 de 2. Isso é razoável.
Isso não viola o princípio de forma gritante. Então a colonização de Marte, não a conquista da galáxia, mas simplesmente garantir que há humanos em 2 planetas ao mesmo tempo, é estatisticamente plausível de acordo com o princípio copernicano. É algo que pode acontecer, que talvez deva acontecer. E tem um argumento pragmático para isso também. Não precisa ser grande. Não precisa ser um êxodo de bilhões de pessoas. Você manda algumas dezenas de pessoas. Elas começam a viver, a construir, a se reproduzir. 100 anos depois, a 1000. 500 anos depois, a 1 milhão. 1 milênio depois, talvez haja 1 bilhão. E enquanto isso está acontecendo, a humanidade tem 2 chances, em vez de uma. Se um asteroide catastrófico atinge a Terra, algo que aconteceu antes, que quase certamente vai acontecer de novo em escalas de tempo geológicas, a espécie sobrevive em Marte. Se uma pandemia devastadora escapa de qualquer controle na Terra, há sobreviventes em Marte. Se aquecimento global em algum cenário extremo torna a Terra temporariamente inabitável, há um lifeboat. A analogia é perfeita. Você não guarda todos os seus livros preciosos num único lugar. A Biblioteca de Alexandria queimou. Todo aquele conhecimento perdido. Os únicos textos de Sófocles que sobreviveram até hoje são os que estavam em cópias guardadas em outros lugares. Vida faz isso intuitivamente. Bactérias criam esporos para sobreviver a condições adversas. Plantas produzem sementes que viajam longe. Animais migram. A lógica da evolução é: não coloque todos os ovos na mesma cesta. A Terra é a nossa única cesta, por enquanto. E alguém poderia dizer: mas tudo que ameaça a Terra, poderíamos simplesmente resolver aqui mesmo, com o mesmo recurso que gastaríamos indo para Marte. Se você tem tecnologia para terraformar Marte, para transformar um planeta vermelho, frio, com atmosfera fina de CO2 num lugar habitável, você certamente tem tecnologia para reparar a Terra, qualquer que seja o problema. Isso é verdade, e é um contraponto honesto. Mas tem uma coisa que o argumento do reparo da Terra não captura: o imprevisto, o risco que você não viu vir, o asteroide que não detectamos a tempo, a pandemia que evolui mais rápido do que nossa capacidade de resposta, a mudança climática que atinge um ponto de inflexão que nenhum modelo previu. Para os riscos que sabemos, podemos resolver aqui. Para os riscos que não sabemos, um segundo planeta é o único plano B que funciona. A Titanic tinha tecnologia suficiente para ter consertado o problema, se alguém soubesse que o navio ia afundar 3 dias antes. Mas ninguém sabia. Os botes salva-vidas não eram tecnologicamente impressionantes, eram ridiculamente primitivos comparados ao navio. Mas foram eles que salvaram 710 pessoas. Marte pode ser o nosso bote salva-vidas, não elegante, não confortável, mas funcional. Vamos falar sobre fracasso criativo, porque existe uma categoria de ideias que são tão engenhosas, tão elegantes, tão cheias de perspicácia genuína, que mesmo quando estão erradas, elas ensinam algo importante sobre como o universo funciona. São ideias que falham por razões interessantes, que apontam para problemas reais mesmo sem resolver esses problemas, que são como lanternas que iluminam um corredor sem chegar até a porta que você procura. Vamos começar com uma das maiores mysteries da cosmologia. Onde foi parar toda a antimatéria? No início do universo, num estado de temperatura e densidade extraordinárias, energia se convertia em matéria. Mas não em matéria sozinha. A física fundamental diz que quando energia se converte em matéria, ela sempre cria pares. Uma partícula e sua antipartícula correspondente. Um elétron e um pósitron. Um próton e um antipróton. Para cada partícula de matéria, uma partícula idêntica de antimatéria, com carga oposta. Se o universo começou com uma quantidade igual de matéria e antimatéria, e toda a física fundamental diz que deveria ter começado assim, então, quando o universo esfriou o suficiente, matéria e antimatéria deveriam ter se encontrado, se aniquilado mutuamente, e o resultado deveria ser um universo de puro brilho, pura radiação eletromagnética, sem átomos, sem estrelas, sem planetas, sem você lendo isso agora.
E, no entanto, aqui estamos, com átomos, com estrelas, com planetas. Alguma coisa quebrou a simetria. Em algum momento, nos primeiros instantes do universo, por alguma razão que ainda não entendemos completamente, matéria ganhou da antimatéria. Não por muito. A proporção era de algo como 1 bilhão e 1 de matéria para 1 bilhão de antimatéria. Os bilhões de pares se aniquilaram, e a matéria restante, aquele resíduo mínimo, aquela fração de sobra, é tudo que existe hoje. Você, eu, este planeta, esta galáxia, somos o resíduo de uma aniquilação cósmica. Somos as migalhas que sobraram depois do banquete. Uma das tentativas mais criativas de explicar esse desequilíbrio veio de uma direção inesperada: os táquions. Um táquion é uma partícula hipotética que viaja mais rápido que a luz. Não ligeiramente mais rápida, fundamentalmente mais rápida. Enquanto partículas normais não podem ser aceleradas até a velocidade da luz, um táquion não pode ser desacelerado até ela. Ele vive do outro lado da barreira da luz. Para ele, a velocidade da luz é um limite inferior, não um superior. Isso tem implicações estranhas. Uma partícula viajando mais rápido que a luz, em certos referenciais, está essencialmente viajando para o passado. A linha de mundo de um táquion, sua trajetória pelo espaço-tempo, pode ser simultânea em alguns referenciais e pode aparecer como movimento no tempo reverso em outros. Imagine calcular o campo gravitacional de um táquion. Isso foi feito. O resultado tem uma característica fascinante. À frente do táquion, as ondas gravitacionais estão colapsando, convergindo. Atrás dele estão se expandindo, divergindo, como o cone sônico atrás de um avião quebrando a barreira do som, mas para a gravidade. Agora imagine usar isso para tentar explicar a assimetria matéria-antimatéria. A ideia era esta. No início do universo, há um evento central, chame de Big Bang. Do futuro do cono de luz desse evento, matéria foi gerada e se expandiu para nos tornar. Expansão para cima, para o futuro. Do cone de luz passado desse evento, a antimatéria foi para o passado. Antimatéria é, de certa forma, matéria viajando para trás no tempo. Richard Feynman notou isso. Um pósitron se comporta matematicamente como um elétron viajando para trás no tempo. E de lá os táquions preencheriam o espaço entre o cone do futuro e o cone do passado. O espaço que é nem futuro nem passado, mas lateralmente inacessível. É uma ideia magnífica, arquiteturalmente elegante. Costura conceitos de relatividade geral, mecânica quântica e termodinâmica numa narrativa coerente sobre por que o universo é como é. E estava errada. Não completamente errada. Apontava para questões reais. Tocava em conceitos que mais tarde seriam úteis. Mas como explicação para a assimetria matéria-antimatéria, não funcionou. O problema técnico é múltiplo. Você não tem igual número de elétrons e pósitrons observáveis indo para frente e para trás no tempo. Pares virtuais se formam e se aniquilam o tempo todo no vácuo. E eles são independentes. Não são todos o mesmo elétron numa linha de mundo cíclica. E então, a inflação chegou. A teoria inflacionária, desenvolvida principalmente na virada dos anos 70 para os 80, deu uma explicação muito mais robusta para a homogeneidade e a estrutura do universo primitivo. E explicou o desequilíbrio matéria-antimatéria através de mecanismos de quebra de simetria CP, violações sutis das leis de conservação que favorecem ligeiramente a matéria sobre a antimatéria. Não é uma história tão romanticamente grandiosa quanto a dos táquions e antimatéria no cone do passado. Mas funciona. E, em ciência, funcionar conta mais do que ser bela. Mas aqui está o que é fascinante sobre esse tipo de fracasso criativo. A ideia dos táquions não desapareceu completamente. Ela reapareceu em contextos diferentes. No modelo padrão de física de partículas, antes do campo de Higgs se estabilizar no universo primitivo, ele se comportava matematicamente como um campo taquiônico. A chamada condensação taquiônica, quando um campo com massa imaginária colapsa para um estado mais estável, é um mecanismo real que ocorre na física de partículas.
O bóson de Higgs, que foi descoberto em 2012 no LHC em Genebra, que está em todo o noticiário de ciência, que custou bilhões de dólares para ser detectado, que é possivelmente o marco científico mais importante do início do século XXI. Esse bóson existe por causa de um potencial de campo com exatamente a estrutura que os táquions exploravam teoricamente décadas antes. Então, a ideia errada dos táquions abriu uma janela para uma física real. Não da forma que se pensava originalmente, mas ela abriu uma janela. Isso é o que as melhores ideias erradas fazem. Vamos falar sobre inflação, não a inflação econômica que assola o Brasil a cada poucos anos, a inflação cósmica. O momento em que o universo primitivo expandiu de forma exponencial, em uma fração de segundo inconcebível, de uma escala menor do que um próton para algo macroscópico. A teoria inflacionária resolve vários problemas complicados da cosmologia padrão. Por que o universo é homogêneo em grande escala? Por que a radiação cósmica de fundo tem a mesma temperatura em todas as direções, mesmo em regiões que, sem inflação, nunca teriam tido tempo de trocar calor e se equilibrar? Porque antes da inflação, tudo estava comprimido num espaço minúsculo e bem misturado. A inflação depois esticou esse espaço uniformemente. Por que o universo parece espacialmente plano, sem curvatura? A inflação pegou qualquer curvatura que havia e a esticou a ponto de ficar imperceptível, assim como a superfície curvada de uma bola parece plana quando você está em pé no chão. Mas a inflação tem um problema. Como ela termina? Para a inflação acontecer, você precisa de um campo inflacionário, que tenha alta energia de vácuo no estado primitivo. Esse campo mantém a expansão exponencial. Mas em algum momento esse campo precisa relaxar, decair para um estado de baixa energia e converter essa energia em partículas, em matéria e radiação nas coisas que observamos hoje. O problema é que esse decaimento não acontece uniformemente. Acontece localmente, aleatoriamente, em bolhas. Em alguns lugares, o campo decai mais cedo, em outros, mais tarde. O universo inflacionário se torna um oceano de inflação ainda em curso, com bolhas de universo pós-inflacionário se expandindo dentro dele, cada bolha sendo um universo em si mesmo, com suas próprias condições, sua própria física, talvez suas próprias constantes fundamentais. Se você está dentro de uma bolha, você não pode ver as outras bolhas. A velocidade de expansão da inflação externa é maior que a velocidade da luz. Então, o que está fora do seu horizonte cosmológico, além da bolha, está efetivamente desconectado de você. Você não recebe informação de lá. Você não consegue explorar lá. Você está trancado na sua bolha. E aqui está onde a ideia dos universos bolha se torna filosoficamente vertiginosa. Se o campo inflacionário continua gerando novas bolhas indefinidamente, se a inflação é eterna, como Andrei Linde e outros propuseram, então o número de bolhas é infinito. Cada bolha é um universo. Existem infinitos universos. E se existem infinitos universos, e se as leis da física podem variar de universo para universo, diferentes constantes, diferentes forças, diferentes dimensões, então a questão por que as constantes físicas do nosso universo têm exatamente os valores que têm? Tem uma resposta nova. Porque neste universo específico, elas têm esses valores. Em outros universos, são diferentes. E só nos universos com constantes compatíveis com vida é que pode haver alguém fazendo essa pergunta. Isso é o chamado princípio antrópico. Não é uma teoria que você pode testar diretamente. Você não pode visitar outro universo bolha e verificar se a constante de acoplamento eletromagnética é diferente lá. Mas é uma estrutura lógica coerente para pensar sobre por que as coisas são como são. O problema, claro, é que essa explicação é completamente não falseável no sentido popperiano. Você não pode fazer uma predição experimental que distingua vivemos num multiverso de infinitas bolhas, de vivemos num único universo com essas constantes porque sim. Isso incomoda muita gente na física. Incomoda legitimamente. Mas a teoria vive, porque ela resolve problemas reais de outras formas, e porque a alternativa, dizer que as constantes físicas são apenas o que são, sem mais,
não é mais satisfatória filosoficamente. Ela simplesmente transfere o mistério para outro lugar. Física vive confortavelmente com mistérios, não tem escolha. E no meio de tudo isso, há uma ideia ainda mais esquisita. E se no início do universo houvesse uma pequena máquina do tempo? Não uma máquina do tempo no sentido de viagem no tempo para o passado de forma livre, ninguém viajando para avisar a si mesmo de algo, mas uma região de curvatura tão extrema do espaço-tempo que ela forma um pequeno laço temporal, um círculo, um lugar onde o tempo se fecha em si mesmo. A linha de mundo de um elétron, sua trajetória pelo espaço-tempo, pode dar uma volta completa nesse laço. Sobe como elétron. Quando chega ao ponto onde o espaço-tempo se curva, começa a voltar, como pósitron, porque um pósitron é matematicamente equivalente a um elétron viajando para o passado. E quando chega ao ponto de início, fecha o círculo e começa de novo. Um parelétron-pósitron virtual, aquele que se forma do vácuo e depois se aniquila, pode ser pensado como um único elétron viajando numa trajetória fechada no espaço-tempo. Uma partícula Jin. Jin. A palavra vem de uma tradição de entidades que existem fora do fluxo normal do tempo. Uma partícula Jin é aquela que existe em loop, sem criação e sem destruição. Ela simplesmente é, circulando pelo seu laço temporal. E esse pequeno laço temporal no início do universo, se for estável, se a mecânica quântica permitir um estado de vácuo estável nele, tem uma temperatura calculável, 0, nenhuma partícula dentro. E quando o universo emerge desse laço, começa a receber radiação Hawking, o aquecimento que acontece quando você não pode ver além do horizonte do seu espaço-tempo. E esse aquecimento começa com baixa entropia, ordem, e vai aumentando. O que seria exatamente o que observamos? Um universo nascendo em alta ordem e evoluindo para a desordem. A flecha do tempo. Posso ser honesto com você? Não sei se isso está certo. Não é possível saber ainda se está certo, mas é o tipo de ideia que mereceria estar certa. É o tipo de ideia que, se confirmada, mudaria profundamente como pensamos sobre tempo, criação e o que significa existir. Vamos falar sobre algo mais acessível. Cultura popular. Existe um problema quase universal nos filmes de viagem no tempo. Eles criam paradoxos. O mais famoso é o paradoxo do avô. Você viaja para o passado e mata seu avô antes de seu pai ser concebido. Então você nunca nasce. Mas se você nunca nasce, você não pode viajar para o passado para matar seu avô. Então seu avô não morre. Então você nasce. Então você viaja para o passado. Então você mata seu avô. E assim vai, indefinidamente, num loop lógico, sem resolução. Filmes adoram paradoxos porque paradoxos geram tensão dramática. Mas a física prefere soluções autoconsistentes. Uma solução autoconsistente de viagem no tempo é chamada de curva temporal fechada autoconsistente. A ideia é: você só pode viajar para o passado se o que você faz no passado já estava no registro histórico. Você não pode mudar nada. Você pode ser a causa de coisas que já aconteceram, mas não pode criar novas causas que não existiam. E isso nos leva à partícula Jin. Lembra do conceito que discutimos antes? Uma partícula que existe em loop sem criação e sem destruição, viajando numa trajetória fechada no espaço-tempo? Existe um filme chamado Em Algum Lugar no Tempo, Somewhere in Time, em inglês. Christopher Reeve interpreta um escritor que se apaixona pela fotografia de uma atriz que viveu décadas antes. Ele descobre uma forma de voltar no tempo, encontra a atriz, se apaixona de verdade, e eles têm um breve idílio antes de ele retornar ao presente. O que é fascinante na trama é o seguinte: antes de viajar para o passado, uma velha senhora de aparência misteriosa se aproxima dele e lhe entrega um relógio de bolso. "Volte para mim", ela diz. Ele não entende. Só depois, ao investigar a atriz por quem se apaixonou, ele descobre que a velha senhora era a atriz, envelhecida, tentando mandar uma mensagem para si mesma. Ele viaja para o passado com o relógio. Encontra a atriz jovem. Ela fica com o relógio. Eles se separam. Ela envelhece.
e, quando é velha, encontra o protagonista jovem, antes de ele viajar, e lhe entrega o relógio. O relógio nunca foi fabricado numa fábrica de relógios. Ele não tem origem. Ele simplesmente existe num loop, dado ao protagonista pela versão velha da atriz, levado para o passado pelo protagonista, dado ao protagonista pela versão jovem da atriz, e assim para sempre. Isso é uma partícula Jin, um objeto com linha de mundo fechada, sem criação, sem destruição, apenas existência cíclica. Agora, aqui está algo ainda mais sutil que passa despercebido por quase todos que assistem ao mais famoso filme de viagem no tempo de todos os tempos, De Volta para o Futuro. Marty McFly vai ao passado. Acidentalmente interfere no encontro de seus pais e precisa consertar as coisas antes de não existir. No clímax do filme, ele está numa festa escolar, tocando guitarra com a banda da escola para possibilitar o momento romântico dos seus pais. E a música que ele toca? Johnny B. Good, de Chuck Berry. E durante a performance, um personagem que está acompanhando vai correndo para um telefone e liga para o seu primo. Chuck, ele diz, aquela nova música que você estava procurando? Escuta isso. E segura o telefone para capturar o som de Marty tocando. E é assim que Chuck Berry compôs Johnny B. Good. Ele ouviu Marty tocando no passado, mas Marty só sabia tocar Johnny B. Good porque Chuck Berry a havia composto no futuro. A música não tem autor. A música não tem origem, a música é uma partícula Jin, uma obra de arte que existe num loop temporal fechado, sem criador e sem início. Você pode pensar que isso é só uma piada, um detalhe engraçado num filme de comédia de aventura dos anos 80. Mas é uma das representações mais fisicamente precisas de um objeto com curva temporal fechada autoconsistente que o cinema popular já produziu. Acidental ou não, a estrutura lógica está correta. Nenhum paradoxo, nenhuma contradição. Apenas um loop. Vamos falar sobre gênios, ou melhor, vamos falar sobre como nós, como cultura, pensamos que gênios são. E por que essa imagem está quase completamente errada? Há uma obsessão cultural com o prodígio infantil. A criança que faz cálculo com 5 anos, o adolescente que entra na universidade com 12. O jovem que resolve um problema matemático que ficou sem solução por 100 anos antes dos 20. Nós adoramos essas histórias. Elas nos dão uma narrativa limpa e satisfatória sobre a natureza do talento. Ou você tem ou não tem, e se tem, aparece cedo. Mas a realidade da história da ciência e da arte é muito mais complicada. Gauss, considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos, mostrou sinais extraordinários desde a infância. A história clássica é a da escola primária. A professora, tentando manter a turma ocupada, mandou todos somarem os números de 1 a 100. Esperava que levasse tempo. Gauss entregou a resposta em segundos. A solução dele era elegante. Em vez de somar um por um, ele notou que podia parear os números. 1 e 100 somam 101. 2 e 99 somam 101. 3 e 98 somam 101. Há 50 pares assim. 50 vezes 101 é 5.050. Feito. Ele viu o padrão estrutural que os outros não viram. Não calculou mais rápido. Reformulou o problema de forma a não precisar calcular. Isso é diferente de simplesmente ser mais inteligente num sentido genérico. É uma forma específica de ver relações matemáticas de forma imediata e intuitiva. E sim, Gauss tinha isso desde pequeno. Mas a história do prodígio infantil tem uma sombra que a narrativa popular geralmente omite. O que acontece com esses prodígios décadas depois? Com que frequência a extraordinária precocidade se traduz em contribuição extraordinária à maturidade? A resposta é, com menos frequência do que se imagina. Natalie Portman, por exemplo. Atriz que ganhou o Oscar, protagonista de filmes importantes, figura pública de sucesso. Mas antes de Hollywood, ela era uma jovem de ensino médio que submeteu um projeto científico sobre enzimas que digerem papel para fazer hidrogênio. Um projeto inteligente, bem feito, que chegou às primeiras fases de uma das mais importantes competições de ciência do Zeuena. Teria ela se tornado cientista? Provavelmente não. Ela encontrou algo em que era ainda melhor.
ou talvez algo que a tornava mais feliz. O projeto científico foi uma janela, não um destino. E o contrário também acontece. Há pessoas que parecem medianas, ou até abaixo da média, em medidas padronizadas de habilidade, e que décadas depois produzem trabalho extraordinário. Isso incomoda a estrutura simplista de gênio é identificado cedo e desenvolvido desde então. A realidade é que o desenvolvimento humano é muito mais não linear. Algumas pessoas florescem cedo e continuam florescendo. Algumas florescem cedo e se estabilizam. Algumas demoram décadas para encontrar o ambiente, o problema ou o ângulo que permite que seu talento se expresse completamente. Existe também o problema da definição. O que significa ser inteligente? Para quê? Num contexto específico ou de forma geral? Os testes padronizados, os SATs americanos, o Enem brasileiro, os vestibulares, capturam algumas formas de habilidade cognitiva muito bem, mas são intrinsecamente limitados àquilo que pode ser medido em formato de múltipla escolha ou dissertação cronometrada. Eles não capturam bem a criatividade, a persistência, a habilidade de reformular problemas, a capacidade de trabalhar colaborativamente, a inteligência emocional, a capacidade de comunicar ideias complexas de forma simples. Todas essas são formas de competência que importam enormemente para o sucesso real no mundo e que os testes padronizados capturam mal quando capturam. Então, quando um sistema educacional identifica os gifted, os talentosos, e aloca recursos extras para eles, enquanto ignora todos os outros, ele está fazendo uma aposta de que as métricas que usa capturam algo real e importante sobre potencial humano. Às vezes essa aposta está certa, frequentemente está errada. E há um problema adicional com o conceito de dotado, o próprio nome. Gifted em inglês, superdotado em português. Dom, algo dado, algo que você recebe, não que você conquista. O que isso faz à mentalidade de quem não é identificado assim? Se o talento é um dom, algo que você tem ou não tem, então o esforço parece inútil para quem não o recebeu. Para que tentar se você não tem o dom? A mensagem implícita é desanimadora. E o que faz a mentalidade de quem é identificado? Se você é o dotado, você pode desenvolver a sensação de que resultados vêm naturalmente, que não é preciso esforço, que o dom se manifesta sozinho. E então, quando encontra algo genuinamente difícil, o que todo mundo eventualmente encontra, pode não ter desenvolvido a resiliência de continuar tentando. Pode não ter o músculo do esforço treinado. Seria mais honesto e mais útil chamar de pessoas que trabalharam duro, pessoas que se dedicaram, pessoas que são devotadas ao que fazem. Porque aí você cria uma narrativa em que todo mundo pode participar, em que o esforço tem valor, em que o progresso é possível para qualquer um que decida se comprometer. Isso não nega que pessoas têm aptidões diferentes para coisas diferentes, que alguém aprende matemática mais rápido, ou música, ou línguas, ou movimento físico. Essas diferenças são reais. Mas entre aptidão e realização, o esforço é o mediador mais importante que existe. E o sistema que identifica a aptidão precocemente, mas não cultiva esforço, está incompleto. Vamos falar de filmes agora. Porque a forma como o cinema retrata a inteligência nos diz muita coisa sobre a forma como nós, coletivamente, entendemos e não entendemos o que significa ser extraordinariamente inteligente. Há um padrão perturbador nos filmes sobre gênios. Ser muito inteligente não te dá poderes psíquicos. Parece óbvio quando você diz assim, não é? Mas o cinema continua voltando para essa ideia repetidamente. Personagens que ficam mais inteligentes, por drogas, por evolução acelerada, por experimentos, invariavelmente começam a levitar objetos, a ler mentes, a controlar sistemas eletrônicos com o pensamento. Por quê? Provavelmente porque os roteiristas precisam mostrar visualmente que algo mudou. E ele agora pensa mais rápido. É difícil de visualizar, mas ele está fazendo aquele copo flutuar no ar. É imediato, dramático, cinematograficamente eficiente. O problema é que isso cria uma confusão conceitual profunda.
Inteligência é a capacidade de processar informação, reconhecer padrões, formular estratégias, resolver problemas. Telecinesia é a interação física direta entre mente e matéria, sem mecanismo intermediário. Não há nenhuma relação entre as duas coisas. Uma cerveja com ser mais inteligente não te daria nenhum controle sobre objetos físicos, da mesma forma que um computador mais rápido não pode levantar pesos. O filme mais honesto sobre inteligência que eu conheço é Sem Limites, Limitless em inglês, de 2011. Bradley Cooper interpreta um escritor fracassado que toma uma droga experimental e de repente tem acesso total às capacidades cognitivas do seu cérebro, foca melhor, memoriza mais, conecta informações de formas que não conseguia antes. E o que ele faz com isso? Aprende instrumentos musicais rapidamente, aprende idiomas, manipula o mercado financeiro com uma compreensão superior de padrões, resolve problemas complexos que outros não conseguiam, sem telecinesia, sem leitura de mentes, sem poderes sobrenaturais, apenas cérebro funcionando melhor. Isso é honesto sobre o que inteligência é e o que pode fazer. Lucy, com Scarlett Johansson, é o oposto. E é uma escolha consciente do diretor Luc Besson, criar uma fantasia de poder, não um retrato de inteligência. À medida que a protagonista usa porcentagens crescentes da capacidade do seu cérebro, um conceito que em si mesmo é um mito, já usamos nosso cérebro inteiro, só não todos os neurônios ao mesmo tempo. Ela ganha controle sobre matéria, sobre tempo, sobre percepção. É espetacularmente inventivo e visualmente fascinante. Mas não tem nada a ver com inteligência real. Uma pessoa mais inteligente não levita coisas, pensa melhor sobre coisas. É uma diferença fundamental. Depois há os biopics, filmes sobre gênios reais. Aqui o padrão muda. A Rainha do Gambit, The Queen's Gambit da Netflix, é provavelmente o melhor retrato de um tipo específico de genialidade que já apareceu em formato de entretenimento popular. Beth Harmon é uma gênio do xadrez, criada num orfanato nos anos 50, que ascende no mundo do xadrez num momento em que este era completamente dominado por homens. O que a série faz de extraordinário é tentar mostrar como ela pensa, a visualização das partidas no teto, a forma como ela planeja 20 lances à frente, a experiência de estar dentro de uma mente que processa xadrez dessa forma. E ela foi feita com rigor. Campeões mundiais de xadrez reais foram consultados. Os lances mostrados no tabuleiro são lances reais, tirados de partidas históricas ou criados especificamente para a série. A atriz Anya Taylor-Joy estudou não só como mover as peças, mas como um Grandmaster as move, com o pulso, com a cadência, com aquela indiferença aparentemente casual de quem fez aquilo 10.000 vezes. Isso eleva a ficção ao status de documento. Não é só entretenimento, é um retrato. Uma mente brilhante, sobre John Nash, o matemático que desenvolveu teoria dos jogos e ganhou o Nobel de Economia. Também é notável por tentar mostrar o processo interno. Há uma cena em que Nash está descobrindo um padrão num jornal e a visualização de como ele vê conexões entre números, entre reportagens, entre dados aparentemente não relacionados. Isso tenta capturar algo sobre como uma mente diferentemente organizada processa o mundo. O problema com esse retrato específico é que Nash tinha esquizofrenia, e o filme romanceia ligeiramente a relação entre seu gênio matemático e suas alucinações, como se os dois fossem faces da mesma moeda, como se a mente extraordinária e a mente doente fossem inseparáveis. Isso é uma simplificação e, na opinião de alguns pesquisadores, uma simplificação potencialmente danosa. Gênio não causa doença mental, e doença mental não causa gênio. As duas coisas coexistiam em Nash, mas não eram as mesmas coisas, nem causas uma da outra. O homem que viu o infinito, sobre Srinivasa Ramanujan, o matemático indiano sem formação formal que no início do século XX enviou uma carta a um matemático de Cambridge, chamado G.H. Hardy, propondo resultados que Hardy reconheceu imediatamente como obras de uma mente fora do comum. É talvez o mais humilhante dos biopics matemáticos, no sentido mais positivo. Porque Ramanujan era impossível, não figurativamente, literalmente.
O que ele fazia era matematicamente impossível de fazer da forma como ele dizia fazer. Ele apresentava fórmulas que deveriam ter levado anos de trabalho rigoroso para derivar, mas ele dizia que as recebia em sonhos, que a deusa de sua família se aparecia para ele e lhe mostrava equações. Ninguém sabe como ele chegava aos resultados. Mesmo hoje, com toda a matemática que desenvolvemos no século XX e XXI, há resultados de Ramanujan que matemáticos só conseguiram provar décadas depois da morte dele, usando ferramentas que ele nunca teve acesso. Como ele sabia que eram verdadeiros, não se sabe. Uma de suas fórmulas para calcular P, aquela constante que aparece em todo círculo, em toda onda, em todo fenômeno periódico do universo, tem números que aparecem nela, que parecem não ter nenhuma relação com Pebo Dude 6390, 1103, 981, 396. Esses números aparecem numa série infinita que converge para um P com velocidade extraordinária. Só o primeiro termo já é preciso até uma parte em 13 milhões. Por que 2.6390? Por que 1103? O que esses números têm a ver com círculos? A resposta envolve a teoria de formas modulares e curvas elípticas, matemática que foi formalizada décadas depois que Ramanujan morreu. Ele, de alguma forma, chegou ao resultado sem a teoria que explica por que o resultado é verdadeiro. O filme captura algo dessa impossibilidade e captura também a dimensão humana, a dificuldade de ser um indígena brilhante em Cambridge no começo do século XX, a saúde frágil, a saudade de casa, a incompreensão mútua entre ele e Hardy. Para o nosso propósito, o ponto central é: a genialidade de Ramanujan não tinha nada a ver com poderes físicos, tinha tudo a ver com uma forma de ver relações matemáticas que ninguém mais conseguia ver. Isso é inteligência, não levitação. Vamos voltar ao princípio copernicano por um momento, mas aplicado de uma forma diferente, mais pessoal. Você não está num lugar especial no universo. Isso já vimos. Mas o que acontece quando você aplica esse princípio à sua própria posição no tempo da humanidade? Você está vivendo num momento muito peculiar da história, não de forma grandiosa e cósmica, mas de forma técnica e mundana. Você está vivendo no primeiro momento em que a humanidade tem a capacidade real de se tornar uma espécie multiplanetária. Está vivendo no primeiro momento em que inteligência artificial começa a aparecer menos uma ferramenta e mais um colaborador. Está vivendo no primeiro momento em que temos evidências de que o universo passou por uma fase inflacionária, de que há buracos negros no centro de praticamente toda a galáxia massiva, de que a expansão do universo está acelerando por causa de alguma energia misteriosa que não conseguimos identificar. Você está vivendo num momento de transição. E aqui está o paradoxo do princípio copernicano aplicado ao tempo. Se a humanidade vai continuar existindo por muito tempo, se existirmos por outros 100 mil anos, ou 1 milhão ou mais, então a imensa maioria dos humanos que já viverão ainda não nasceram, e uma fração mínima deles viverão neste momento específico, nos primeiros séculos em que tivemos ciência moderna. Então, pelo princípio copernicano, o mais provável é que você seja um humano médio, parte da maioria que viverá depois que tudo isso for estabelecido, quando viajar para outros planetas for banal, quando a natureza da matéria escura for conhecida, quando as questões que hoje nos fascinam forem resolvidas. Mas você não é. Você está aqui agora. Isso pode significar duas coisas. Pode significar que a humanidade não vai durar tanto assim, que nossa extinção ou declínio severo está mais próximo do que gostaríamos, e que a maioria dos humanos que existirão já viveu ou está vivendo agora. Isso é a interpretação sombria. Ou pode significar que você, de fato, está num lugar ligeiramente especial no tempo, que você está vivendo numa fase de transição que, em retrospecto, vai parecer extraordinária, que as pessoas de daqui a 1000 anos vão olhar para este período como o momento em que tudo mudou. Ou o princípio copernicano está simplesmente mal aplicado quando se trata de tempo, porque diferente do espaço, onde há verdadeiramente nenhum motivo para você estar aqui e não lá, o tempo tem uma direção, e você não pode estar em nenhum outro momento que não seja o agora. Mas mesmo assim,
a reflexão tem valor, porque ela te força a pensar no agora com perspectiva. Você deve estar se perguntando o que essas coisas têm em comum. Xadrez, universos bolha, antimatéria, filmes sobre gênios, o princípio copernicano, o paradoxo de Fermi, táquions, Natalie Portman, viagem no tempo no Back to the Future. A resposta é tudo. Todas essas coisas são exemplos do mesmo fenômeno fundamental, a explosão de complexidade que emerge de regras simples. O xadrez tem regras simples, 8 tipos de peças com movimentos definidos. E dessas regras simples emerge uma complexidade que supera o número de átomos no universo. O universo tem leis simples, 4 forças fundamentais, algumas dezenas de partículas elementares, algumas constantes físicas. E dessas regras simples emerge uma complexidade que inclui estrelas, planetas, células, consciência, e você tendo essa conversa comigo. O cérebro humano tem neurônios que se ativam segundo regras relativamente simples. Dispara ou não dispara, dependendo do input. E dessas regras simples emerge o pensamento, a linguagem, a matemática, a música, o amor, o medo, a percepção de beleza. Isso é o padrão. Em toda escala, em todo nível, a complexidade emerge da simplicidade através de regras e iteração. E quando você começa a ver esse padrão, você começa a ver ele em todo lugar. Nos mercados financeiros, onde regras simples de compra e venda geram comportamentos complexos e emergentes que ninguém controla. Nas cidades, onde regras simples de zoneamento, transporte e custo geram padrões de segregação, gentrificação e vitalidade urbana que emergem sem que ninguém os planejou. Na língua, onde regras simples de gramática e fonologia geram possibilidades infinitas de expressão. Na biologia, onde 4 bases nitrogenadas, A, T, C, G, codificam toda a diversidade de vida que existe e existiu neste planeta. 4 letras. Todo o livro da vida. É vertigem. É maravilha. É o que faz a ciência ser não apenas útil, mas genuinamente fascinante. Porque cada vez que você entende mais fundo uma dessas regras simples, você percebe que a complexidade que emerge delas não era inevitável, que poderia ter sido diferente, que existe um espaço imensurável de possibilidades que não se realizou e que o que existe, você, eu, este planeta, esta galáxia, é uma seleção peculiar dentre bilhões de outros universos possíveis, e isso te faz sentir, ao mesmo tempo, absolutamente mínimo e absolutamente extraordinário. Mínimo porque você é uma configuração específica de átomos, numa região específica, de um planeta específico de uma estrela, específica de uma galáxia específica, num universo que tem provavelmente infinitos outros universos. Extraordinário porque você é a única parte do universo que sabe que o universo existe, que pensa sobre ele, que faz perguntas sobre ele, que escreve fórmulas tentando descrevê-lo, que cria arte tentando capturá-lo, que ama e sofre e ri e questiona e duvida dentro dele. O universo não se importa com você, mas você se importa com o universo. E isso, de alguma forma, parece suficiente. Existe um fenômeno em Nova York que acontece 2 vezes por ano. O Sol, ao se pôr, se alinha perfeitamente com a grade ortogonal das ruas de Manhattan. Em vez de desaparecer por trás dos prédios, ele escorrega pelo corredor entre as torres, vermelho e imenso, e ilumina a rua inteira de uma ponta à outra. É um fenômeno casual. Manhattan não foi planejada para isso. A grade das ruas foi estabelecida por outras razões, e por acidente cósmico de geometria, o ângulo certo se alinha com o pôr do sol 2 vezes no calendário. Esse evento precisava de um nome. Não tinha um. Então alguém inventou. Manhattanhenge. Análogo a Stonehenge, aquela formação de pedras na Inglaterra, onde o sol nasce perfeitamente alinhado com o monólito central no solstício de verão. Manhattanhenge. E agora pessoas bloqueiam o tráfego em Manhattan 2 vezes por ano para assistir ao pôr do sol descer pela 42ª rua. Fotógrafos armam seus equipamentos. Turistas se aglomerem. O evento existe como evento porque ganhou um nome. Antes do nome,
era apenas um pôr do sol. Isso é o poder da linguagem. A capacidade de nomear cria a capacidade de perceber. Da existência social a coisas que existiam fisicamente, mas eram invisíveis porque não tinham palavras. Shakespeare entendia isso. Quando não tinha a palavra que precisava, inventava. Bedroom, swagger, eyeball, lackluster. Centenas de palavras que hoje usamos naturalmente foram cunhadas por ele, porque havia uma experiência ou conceito que precisava de nome. E a física faz o mesmo. Buraco negro é uma metáfora inventada porque a coisa real precisava de nome. Inflação foi emprestada da economia para descrever a expansão exponencial do universo primitivo. Sabor foi usada para descrever propriedades dos quarks que não têm nada a ver com gosto, mas que precisavam de nomes para serem distinguidas. Gene Particle foi criada para descrever um objeto com linha de mundo fechada que não tem origem nem fim. A língua acompanha o conhecimento, e às vezes ela precisa ser esticada ou inventada para dar forma ao que sabemos, mas ainda não podemos dizer. Isso não é vaidade linguística, é necessidade cognitiva. Você não pode pensar claramente sobre o que não tem nome. Quando você nomeia algo, você cria um gancho na sua mente onde aquela ideia pode se pendurar. Você pode depois relacionar esse gancho com outros ganchos, construindo uma rede de conceitos onde o pensamento pode se mover com agilidade. É por isso que ciência cria terminologia. Não para parecer complicada, embora às vezes pareça, mas porque, sem os termos precisos, o pensamento preciso é muito mais difícil. E é por isso que, quando um astrônomo diz Manhattan Range, em vez de o pôr do sol que se alinha com a grade das ruas de Manhattan 2 vezes ao ano, ele não está sendo pretensioso. Ele está comprimindo uma ideia complexa numa embalagem que pode ser transportada, compartilhada e usada como fundação para pensamentos mais complexos. A economia da linguagem a serviço da riqueza do pensamento. Então, onde chegamos? Começamos com o xadrez e chegamos ao universo inteiro. Passamos por antimatéria, táquions, universos bolha, o paradoxo de Fermi, o princípio copernicano, filmes de gênios, viagem no tempo e a linguagem que inventamos para nomear o mundo. E se houver um fio que conecta tudo isso, é este. O universo é simultaneamente mais simples do que parece e mais complexo do que conseguimos imaginar. As regras são poucas, as consequências são infinitas, e em algum lugar no espaço entre as regras e as consequências, no território imensurável da possibilidade, existe tudo o que importa: a física, a matemática, a arte, a filosofia, a pergunta de onde viemos e para onde vamos, a razão pela qual um tabuleiro de xadrez contém mais possibilidades do que o universo contém átomos. Você é feito de átomos que foram forjados em estrelas que morreram antes do Sol nascer. Você carrega dentro de você a história de 4 bilhões de anos de vida neste planeta. Você está usando um cérebro que emergiu de regras evolutivas que não tinham você como objetivo, mas que chegaram em você de qualquer forma. E você está aqui perguntando: quantos jogos de xadrez são possíveis? A resposta é 10 elevado ao 25 mil. Mas a pergunta mais importante é: por que você quis saber?